Shalom, meus irmãos, que o Eterno abençoe a cada um de vocês. Eu sou o Marcos Aurélio e estamos iniciando aí mais um programa Examinando os Profetas. O estudo aí que nós temos todos os domingos para analisar as palavras dos profetas relacionado à porção da Torá que nós vamos acompanhar no próximo Shabat, que se inicia na sexta-feira à noite. Você já tem aí na sua agenda, tenho certeza disso, separado esse momento para poder meditar nas santas palavras do Eterno na sua porção da Torá. E chegamos à 47ª porção da Torá, a porção Re'ê. Vejam, prestem atenção, observem cuidadosamente. E nessa porção, Moshe vai realmente, inspirado pelo mover do Eterno, no seu discurso maravilhoso que a gente já vem acompanhando aí desde o início com o Moré Marcos Felipe, quando ele trouxe a porção Devarim para nós, onde Moshe começa o seu discurso trazendo para os ouvintes, né, aqueles relatos, os momentos que ele observou na sua jornada com o Eterno. Então, vai chegar agora um momento que Moshe vai trazer um alerta para que o povo de Israel tomasse cuidado com falsos profetas. Pessoas que até estivessem ao seu lado também, seus amigos, familiares, que trouxessem uma palavra doce ao seu ouvido, mas que essa palavra doce no final traria também algo muito amargo, que seria se desviar do bom caminho que o Eterno escolheu para o seu povo. Então o livro de Devarim vai trazer esse relato maravilhoso e um conselho para todos nós até os dias de hoje. No livro de Devarim é que aparece a palavra Rayon cerca de 75 vezes. A palavra Rayon, hoje. Ou seja, que esse livro é completamente atual para os nossos dias. Então, hoje eu tenho um convite para vocês. O convite é justamente de meditarmos e prestarmos atenção nos falsos profetas e também nas falsas testemunhas. Moshe aqui não vai falar sobre falsa testemunha, porém, a gente vai ver que está muito relacionado um falso testemunho a um falso profeta. Trazer um testemunho sobre alguém, sobre alguma atitude, sobre algum acontecimento que não condiz com a realidade, pode gerar grandes resultados e você ser mais um a convocar pessoas para se desviar do bom caminho do Eterno. Quando as pessoas, até os dias de hoje, trazem um ensino, fazem faculdade, estudam por anos, com a boa intenção, evidentemente, ninguém vai com a má intenção de estudar sobre Yeshua, sobre os seus ensinamentos, vai lá, mas infelizmente aprende errado e reproduz errado o ensino do nosso mestre. Por isso que a gente vai observar nessa porção que o Eterno faz questão de falar que a sua Torá, os seus ensinos são gratuitos. Por isso que no canal Teshuvá Total vocês não vão ver nenhum tipo de cobrança para os conteúdos que são disponibilizados para cada um de vocês. Está aqui no QR Code. Vocês podem acessar, vão ter centenas de PDFs disponíveis gratuitamente para que vocês possam buscar, né, os caminhos do Eterno de uma forma cristalina, assim como a água é cristalina. A palavra do Eterno é cristalina, ela não pode ter nenhum tipo de resquício de sujeira, ela não pode estar suja, turva. Então, a gente identificando falsas testemunhas, pessoas que falam mentiras sobre o testemunho de Yeshua, a gente não vai jamais imaginar, pressupor que Yeshua foi um falso profeta, como muitos acreditam até hoje, não pelo testemunho de Yeshua, mas sim pelo que eles ouviram falar de Yeshua. É diferente. Então, vamos ao nosso estudo de hoje. Está aqui essa foto, já usei até em outros estudos, mas achei que veio a calhar. Então, a porção Re'ê, veja, é exatamente para isso, meus irmãos. De longe,
ninguém vai perceber que isso aqui é um lobo. Mas se você observar atentamente, quando você se aproximar, chegar mais perto, você vai conseguir observar que existe uma diferença aí. Existe um lobo vestido em pele de cordeiro. Então, observar atentamente é você estar ligado em tudo, é você examinar cada coisa que é dita a você. O Eterno traz essa simbologia nos animais que têm as patas divididas e ruminam. O ruminar é justamente alguém lhe dar um alimento e você mastigar, regurgitar, mastigar, regurgitar. É você estar sempre trazendo à tona aquele mesmo assunto, observando cada uma das instruções, se realmente o que é dito condiz com a verdade. Então, as pessoas que engolem tudo de uma vez, que comem sem analisar se realmente aquilo condiz com a verdade, são essas pessoas que vão ser devoradas pelo lobo. Elas não vão reir, não vão ver, não vão observar que existe um lobo vestido em pele de cordeiro. Então, se você não observa, você não analisa cada critério do que é dito, você não vai enxergar um falso profeta. Se você não vai buscar nas fontes se o que foi dito realmente condiz com a verdade, você não vai identificar uma falsa testemunha. Você vai ser mais uma das falsas testemunhas, mais um falso profeta. Como a gente observa nos dias de hoje. Os textos relacionados estão aqui embaixo. Vocês podem dar uma pausa aí, depois anotarem e ir estudando, meditando ao decorrer da semana, fazendo a sua leitura acerca dessa porção. E o que eu falo sempre, né? De regurgitar, de saber dividir as coisas, separar. Onde você pisa, você sabe separar o que é santo do que é profano. Isso é ter o casco fendido. Saber separar o que é conforme a vontade do Eterno e o que não é. Aqueles que têm um casco só, meu amigo, que ele não é fendido, ele pisa em qualquer canto, ele não sabe separar as coisas. Aquele que não regurgita é aquele que se alimenta, come de tudo e não observa o que está sendo dado para ele comer. Eu falo isso sobre palavras, né? Sobre as instruções, sobre ensinamentos. Então, os servos do Eterno são aqueles que vão separar se o que está sendo falado condiz com a verdade. Ele vai ruminar aquilo. Por isso que todos os servos do Eterno, sem exceção, desde o mais sábio que se achou, que as pessoas podem dizer, esse é o mais sábio que já existiu. Todos os anos eles começam do zero. Eles voltam ao início da porção da Torá, a primeira porção Bereshit, e começam a porção Noah, e assim sucessivamente. Eles vão ano após ano, mesmo o mais sábio, tornando do início. O Eterno quer mostrar que todos precisam da sua Torá e todos são iniciantes perante ele. Todos precisam voltar do início e comer novamente. Regurgitar todo o estudo para ver se consegue extrair mais alguma coisa do ensino da Torá. E sempre extraímos, meus irmãos. Sempre nós vamos ter ensinamentos poderosos, maravilhosos acerca da Torá. Ela é estudada há mais de 3.000 anos. As mesmas porções a cada Shabat. Moshe é lido em todas as casas, sinagogas, onde quer que seja. E a cada ano, a palavra do Eterno se renova e nós temos vários ensinamentos. Ontem nós tivemos o prazer de ter o Moré Renato de Prísio trazendo mais uma vez as maravilhas da Torá do Eterno. Agora, muitos se dizem, mas meu irmão, a gente já estudou essa porção ano passado. A porção que você ensinou, Vayet Hanan, já estudamos, eu mesmo já estou aqui na Techuvá Total há 6, 7 anos, 8 anos, 9 anos. Sempre eu vi com o Moré Felipe, vi com os outros Morim, essa porção. Por que eu vou estudar ela de novo? E ano que vem eu vou estudar de novo. Vai. Ano que vem você vai ver, meus irmãos, o milagre do Eterno, que é, através dessa mesma porção, outro professor que foi escalado
ou qualquer outro local que você vai estudar, ou até vocês mesmos na sua casa, você vai extrair algo maravilhoso acerca dessa porção. Algo atual que vai ser colocado no seu dia a dia. E essa porção Reê nunca foi tão atual quanto nos tempos que nós vivemos hoje. Hoje, meus irmãos, é indiscutível que existam vários tipos de religiões diferentes, das mais distintas religiões, falsos profetas. Pessoas que ensinam você a se desviar do caminho do eterno. Eu não estou falando, meus irmãos, condenando religião A, B ou C, jamais. Estou falando no geral, em todas. O verdadeiro servo do eterno, ele não está atrelado a nenhuma placa denominacional. Nenhuma. Não existe nenhuma denominação religiosa que está atrelada ao verdadeiro servo do eterno. Ele vai seguir os ensinamentos do eterno de uma forma límpida e cristalina. Ah, mas sozinho não tem como. Tem, meu irmão. Você não está sozinho, você está com o eterno. Mas eu não tenho que me ensinar. Tem vários canais no YouTube hoje. Você tem essa maravilha que é a internet. Você vai ter livros que vão lhe ensinar o verdadeiro caminho. Tudo, meu irmão, no seu devido tempo e no seu devido lugar. Aos poucos, você vai chegar ao conhecimento da verdade. Se você tiver pessoas que congreguem, sua família, amigos seus, que entendam também dessa forma que vocês congreguem, maravilhoso, melhor ainda. O Eterno vai suprir cada um conforme a sua necessidade. Então, especialmente essa porção é muito atual. Porque até os dias de hoje as pessoas nos convidam para servir a outros deuses. Qual o problema na cabeça de todo mundo? Que quando as pessoas ouvem, olha, um profeta vai me chamar para servir a outro Deus, eu vou me prostrar diante de uma imagem de escultura, eu vou escutar alguma voz que vem ao meu ouvido falando para eu fazer tal coisa errada, eu vou, como é que eu posso dizer? Eu vou até uma seita onde vai estar todo mundo de capuz, fechado, tal. Não é isso, meu irmão. Até aqueles que se dizem ser servos de Yeshua, quando ele chegar e te disser, olha, não guarda o sábado não, porque o sábado já passou. Agora é o domingo. Isso já é servir a outro Elohim. Você pode até não conhecer. Você pode até não saber que exista outro Elohim. Você pode até não estar se curvando diante dele. Mas a partir do momento que o Eterno manda você guardar o Shabat e outra pessoa vem com uma palavra diferente da do Eterno, ele é um falso profeta. Te chamando, te convidando para você deixar os bons caminhos do Eterno. Para quem não sabe, o sol é considerado uma divindade. E o dia de adoração do sol é o domingo. Você vai ver em algumas religiões imagens com uma ilustração de Yeshua com o sol na cabeça, os santos com o sol na cabeça. Você vai ver líderes religiosos passando com o sol na mão, passando na frente de todo mundo, batendo passando na frente de todas as pessoas que estão ali presentes com o sol na mão. A ilustração de um sol no dia de domingo. As pessoas se curvando diante dessa ilustração do sol. E vão dizer, não, mas isso aqui é Yeshua. O que é que Yeshua tem a ver com o sol? O Eterno criou todos os luminares com a sua função específica. Uma para iluminar o dia, ele diz lá na sua escritura, no livro de Bereshit. Sol para iluminar o dia e a lua para iluminar a noite só. Não manda se prostrar diante dela, não manda prestar adoração do sol, da lua, das estrelas. Quem faziam isso eram as pessoas que o Eterno punia. O Eterno dizia que eram transgressores da sua Torá. Então, hoje, servir ao Eterno é justamente guardar as suas instruções e obedecer os seus mandamentos e não se desviar dele em momento algum. Então, imagine, o domingo
é o dia do Deus Sols Invictus, que é conhecido aí em uma das religiões que a Roma antiga praticava, que era o mitraísmo. Então, por consequência, hoje a maioria das pessoas adoram sem saber, servem a outros deuses sem saber. Imaginam estar fazendo o que é correto, mas estão fazendo o que é errado aos olhos do Eterno. Então a religião romana, o imperador Constantino, ele adorava essa divindade, servia a esse Deus e resolveu assimilar muito da cultura dos ensinos desses seus deuses às escrituras. Tanto que, se você for observar, meu irmão, minha irmã, existem até hoje centenas e centenas de ensinos que são completamente contrários às escrituras, mas que são propagados nas mais diversas religiões. Então, sem querer entrar muito nesse meio, tem uns livros aí que eu li bastante interessantes sobre isso, até de pessoas que são do meio dessas religiões, mas que discordam dessas práticas. E agora, hoje, né, em dia, eles ficam em casa, preferem ficar em casa do que ir para esses templos, mas continuam com a mesma religião, mas resolveram sair da casinha e pesquisar, buscar a fundo a origem dessas religiões. Então, acho interessante. Tem um e-mail novo no canal Teshuvah Total. Deixa eu só achar aqui. Eu acabei esquecendo de anotar, mas o Moré Rodolfo Eduardo pediu para eu lembrar. Teshuvah e você, @yahoo.com. Eu vou escrever aqui para que vocês possam anotar. Vocês podem deixar aí, deixar dúvidas, perguntas nesse e-mail. Só um minutinho. Pronto, tá aqui. Vou colocar aqui. Pronto. Tá aqui para vocês observarem. Teshuvah e você. Eita, tá com... É só assim, viu? Tá, agora tá certo. @yahoo.com. Só confirmar aqui, tá certo. Então, vocês podem deixar dúvidas, podem deixar críticas, elogios, perguntas, né, para vocês, para que a gente possa tentar responder. Então, tá aí o e-mail para que vocês possam se inteirar. Então, continuando nosso estudo, no livro de Devarim, no capítulo 13, no versículo 1, em algumas versões, nas versões não é a de David Stern, na Bíblia Judaica Completa, no capítulo 12, versículo 32. Diz o seguinte: Et kol hadavar asher anochi mitzaveh etchem oto tishmiru la asot. Ou seja, cuide de fazer tudo o que ordeno a vocês. Lotosef elaiv velo tigra mimeno. Não acrescentem nada e não retirem nada, ou seja, da palavra do Eterno. E outras, no estudo na semana passada, na porção Vayit Hanan, eu dediquei o estudo da noite completo a esse versículo, o versículo do capítulo 4, versículo 2. E agora, Moshe volta, repete mais uma vez para o povo, para que não se pode retirar nem acrescentar nada a tudo que ele havia aprendido e ouvido do Eterno. E continuando nessa repetição de falar que não se pode retirar nem acrescentar nada no que o Eterno havia dito,
o que é que ele fez? O que é que Moshe está... Por que ele está falando isso? Porque a partir desse momento, ele vai citar um exemplo disso. De pessoas que possam vir trazendo sinais e prodígios. Pessoas que estão ao seu lado, que são da sua família, que são seus amigos. Que essas pessoas, mesmo que tenham credibilidade na sua vida, que tragam sinais que possam credibilizar as suas ações, mesmo assim, esses seres humanos não podem estar acima das palavras e decretos do Eterno. Se você se diz servo do Eterno, povo do único e verdadeiro Elohim, você não pode jamais imaginar que qualquer outro ser humano possa ter uma palavra que seja superior à do único e verdadeiro Elohim. Por consequência, o que essas pessoas possam falar e dizer, olha, vamos para esse caminho aqui que é melhor do que aquele que você está seguindo. Se você, meu amigo, se você, minha amiga, está firmado na Torá, jamais você pode se desviar dos ensinos da Torá porque alguém disse que era melhor você ir por outro lado, você seguir por outro caminho. Como o Moré Renato de Pizzi ontem brilhantemente falou na porção Ikev, que são escolhas que você vai fazer. A partir do momento que você escolher pelo caminho errado, você vai deixar que a serpente morda o seu calcanhar. Agora, a partir do momento que você escolher o caminho certo, você não vai dar ouvidos à voz da serpente, você vai pisar na cabeça da serpente. Você vai esmagar os ensinamentos que a serpente possa trazer para você. Então, servir ao Eterno, meu irmão, é não dar ouvido às falsas testemunhas. Então, continuando aqui. Então, iniciando isso aí, a gente vai ver o quê? Que não se pode retirar nem acrescentar nada do que o Eterno está falando. Embora que venha uma pessoa fazendo a coisa mais mirabolante do mundo na sua frente. Ah, mas irmão, mas essa pessoa disse que ia acontecer tal e tal coisa e realmente aconteceu. Mas agora ela está dizendo que eu posso fazer o que eu quiser, que não tem problema, só eu botar meu joelho no chão, pedir para fulano de tal, para ciclano, me prostrar diante dessa imagem de escultura. O Eterno disse que nós não podemos fazer nenhum tipo de imagem de escultura. Do que está no céu, na terra, debaixo do lado do outro. Não podemos nos prostrar diante delas de jeito maneira. Então, essa pessoa, embora que tenha feito um grande sinal, tenha trazido cura para alguém que estava enfermo na minha frente, eu não vou escutá-la. Porque o Eterno disse que não poderia ser feito dessa maneira. Meu irmão, essa pessoa falou com a minha avó, que morreu há não sei quantos anos atrás. Ela falou algo que só eu e a minha avó sabemos. Agora ela está dizendo que é para eu continuar seguindo nesse caminho, me comunicando com os mortos. O Eterno falou que eu não posso me comunicar com nenhum morto. Então, servir ao Eterno, meus irmãos, é estar completamente isolado de pessoas que se dizem, trazem sinais e prodígios à nossa vista, trazem cura, falam com mortos, andam por cima de caminho de fogo e traz palavras misteriosas que vai cair uma árvore em cima do teu carro amanhã de tal hora. Realmente, naquela hora você sai do carro, fica olhando, de repente a árvore cai. Aí você vai àquela outra pessoa, meu irmão, você me deu esse livramento, bendito seja o Eterno que usou você para isso. Tem alguma outra palavra? Tem. Guarda o domingo. Quer dizer, beleza, falso profeta, foi bom te conhecer, tchau. Para por ali. O Eterno usou a boca de Bilã para abençoar o povo de Israel. E Bilã era um feiticeiro. Nem por causa disso a gente deve seguir os caminhos de Bilã, de Balaão. O Eterno vai usar, meus irmãos, quem Ele quiser para trazer juízo e para trazer misericórdia. O rei Ciro foi usado para trazer misericórdia para o povo de Israel. Nem por causa disso ele vai ser o servo ungido do Eterno para libertar o povo para sempre. Não.
ele foi usado naquele momento. Então, continuando, né? No capítulo 13, versículo 2, algumas versões, versículo 1, diz o seguinte: Ki yakum be kirbeha navi o holem halom venatam eliha oto o mofet. Se um profeta ou uma pessoa que recebe uma mensagem enquanto sonha, ou seja, um sonhador, se levantar entre vocês e mostrar a vocês um sinal ou maravilha, preste atenção. Se levantou uma pessoa que, meu irmão, eu sonhei que acontecia isso, isso e aquilo. Aquilo realmente acontece. Mas, acompanhado dessa mensagem, os frutos dessa pessoa sejam o que Moshe vai falar. Ele está alertando que pessoas que vão se levantar até com bons sinais. Sinais que você vai associar ao eterno, ao milagre do eterno. Porém, essas pessoas podem te convidar para seguir por um caminho que não condiz com a verdade do eterno. Diz o seguinte: U va'aot ve hamofet asher diber eleha lemor nelha aharei Elohim. O sinal ou maravilha acontecer como ele predisse, ou seja, essa pessoa sonhou e aconteceu como ela predisse. E ele afirmar: vamos seguir a outros deuses, a outros Elohim. Aí diz o seguinte: Acherim asher lo yadatam na avdem, que vocês não conheceram e vamos lhe servir. Então, Moshe está fazendo um alerta. Se aparecer no meio de vocês uns profetas ou sonhadores de sonho, ou seja, no nosso meio também, diz: meu amigo, eu tenho uma palavra do eterno para ti, eu sonhei isso e aquilo que ia acontecer na tua vida. No meio da rua às vezes acontece. Massa, pode ser realmente, o eterno vai usar qualquer pessoa para trazer um sonho e alertar o seu servo, independentemente de religião. Isso não quer dizer que você precisa seguir cada passo que essa pessoa fizer. Como eu disse, o Eterno abençoou o povo de Israel através da boca de Bilã. E tudo que Bilã falou aconteceu. Nem por causa disso a gente deve seguir os passos de Bilã, porque senão a gente seria morto pelo próprio povo de Israel, como aconteceu com Balaão, com Bilã. Tudo que Bilã falou ali, que haveria uma luz que se levantaria no meio da tenda de Jacó, que as tendas de Israel são lindas, são maravilhosas. Tudo aconteceu e acontece até hoje, aos olhos do Eterno. As palavras de Bilã condizem com a verdade. Porém, a gente não precisa seguir a ele porque ele não serve ao Eterno. O Eterno vai usar quem ele quiser, meu irmão. Ele usou a boca da jumenta para poder avisar a Bilã que aquele caminho que ele estava seguindo não era bom. Nem por causa disso a gente vai servir ao jumento. Ai, ai. Muita gente quer servir a jumento. Eu vou fazer o quê? A gente tem que servir ao único e verdadeiro Elohim, independentemente se ele vai falar através de uma jumenta, através de um profeta, de um feiticeiro, através de um rei pagão. O Eterno vai usar o seu mover, meu irmão, para poder fazer o bem para você. Até das pedras, o profeta Yeshayahu diz: se ninguém falar, as pedras clamarão. Yohanan também fala sobre isso. Se ninguém falar, a pedra vai clamar. As pedras. Então, vamos servir a pedra agora. Apoia a pedra. Não. Se você prestar atenção no que as pessoas falam, você vai ser engodado sempre, meus irmãos. Agora, se você prestar atenção nas suas obras para ver se elas realmente servem ao Eterno, vejam, observem com atenção se suas atitudes, a atitude dessas pessoas, condiz realmente com a vontade e os decretos e juízos do único e verdadeiro Elohim, se não estão falando da boca para fora. E no versículo 13, no capítulo 13, no versículo 4, em algumas versões, versículo 3 diz:
Não ouçam a este profeta ou sonhador, pois diz Adonai seu Elohim, que os está testando, né? O Eterno está os testando, como com o objetivo de descobrir se vocês realmente amam Adonai o seu Elohim de todo o coração e com todo o seu ser. Então, aqui a palestra, né? Vehol nafshechem, ou seja, com toda a sua alma. Então, o Eterno quer saber se com tudo aquilo, todo o fôlego de vida que existe em você, você observa os decretos do Eterno. Se você não vai ser levado por qualquer... E se for um truque de mágica, meu irmão? E se for enganação? Você vai se deixar levar? Eu já vi casos de pessoas sendo enganadas no meio de um sistema religioso, dizendo, olha, eu vou retirar o coração dessa pessoa que está inchado e dar um coração novo. A turma botou um coração de boi, meu irmão. Então, é notório um coração gigante de um boi. Então, são usados os mais variados truques em todo tipo de religião que existe no mundo. Sinais fraudados, mentirosos. E se for fraudado? E mesmo que seja verdade, quem diz que foi realmente o Eterno, se não for o Eterno querendo saber se você vai servir a essas pessoas pelos sinais ou se você não vai, se você vai ser fiel a Ele, temente a Ele, observando as suas instruções. Eu já vi no meio de Techuvá situações cabeludas, meus irmãos. Como? Pessoas que se desviaram do bom caminho, estavam servindo ao Eterno, mas por causa de um aparente sinal de ser até arrebatado daqui, do mundo que nós vivemos, para viver com o Eterno nos céus, e essas mais variadas doutrinas, deixaram de guardar as instruções da Torá. Eu não estou falando isso, meus irmãos, para desdenhar, para desonrar quem acreditou nisso. Eu não estou falando isso com o intuito de desmerecer a ninguém. Eu estou alertando vocês que todos estamos propensos a essas situações. Aparecer alguém com sinais e prodígios no nosso meio e querer nos engodar e nos arrebatar, literalmente, retirar do bom caminho do Eterno para o caminho da perdição. Cada um vai ter a sua falha, cada um vai ter o seu ponto fraco. Porém, você só vai ser forte quando servir ao Eterno de todo o coração. Estou me alongando muito nesses versos aqui. Peço até perdão ao professor que vai trazer o ensino na porção, né? Vou até ser mais breve para a gente não poder tirar aí o professor de tempo, né? Sigam Adonai seu Elohim, temam-no, obedeçam às mitzvot e ouçam o que ele diz. Sirvam-lhe e apeguem-se a ele. Então, servir e se apegar ao Eterno é única e exclusivamente única forma de você servir e se apegar a ele é observando os seus mitzvot, os seus mandamentos, as suas instruções. Não tem outra forma. Pode vir um falso profeta, pode vir um melhor amigo, pode vir não sei quem, pode vir seu familiar. Você está servindo ao Eterno e nada vai arrebatar você das mãos dele. Porque você, embora que tenha caído uma vez, você se levantará das ruínas, como está lá em Ezequiel, capítulo 37, num vale de ossos secos, que não tinham mais vida, que pessoas que aparentemente estavam mortas perante os olhos do Eterno, ele pode te fazer tornar a vida, te dar carne, te dar fôlego de vida. Porém, meus irmãos, quem vai nutrir toda o ser humano é a palavra do Eterno. Quem vai te fazer ressuscitar do mundo dos mortos, que é o que a gente observa hoje, a humanidade está,
pessoas que são mortas-vivas, andam, mas não têm a capacidade mais de pensar. Não tem mais a capacidade de raciocinar mais. Foi-lhe tirado isso. Em tudo quanto é de canto, você vai observar as pessoas que são literalmente analfabetos funcionais. Elas andam, mas não conseguem mais pensar, não conseguem mais viver. Vivem alheias à realidade. Uma utopia. Elas são tapadas nos olhos, nos ouvidos, não conseguem respirar mais e sua boca está também silenciada. Quem fala a verdade é tido como louco. Quem prega mentira são os que estão aí fazendo sucesso, né? Então esse é o mundo que a gente vive hoje, não dá para negar. E o profeta Yeshayahu, no capítulo 54, versículo 11, diz o seguinte: Aniá, Soara, Lo Nahma, Rine, Anochi, Marbitz, Bafur, Avanair, Vesadir, Ir, Bassafirim. Ó cidade assolada pela tempestade, desconsolada, eu estabelecerei suas pedras da melhor maneira, lançarei seus fundamentos com safiras. Então, imagine, meus irmãos, uma cidade completamente destruída e o Eterno promete que até seus muros, as suas portas, né, que a gente vai ver mais à frente, vão ser ornamentadas com safiras, pedras preciosas. Algumas profecias falam que Jerusalém terá ruas de ouro. Vamos andar pelas ruas de ouro. O que é que isso quer nos mostrar, meus irmãos? Que a gente vai ser milionário, vai ser rico. O que tem muito, meus irmãos, perde valor. Hoje, para você comprar uma aliança de ouro, são os olhos da cara. Banhada a ouro é melhor. Tem um ferro ali, só dá um banhozinho, pronto. Mas se você vai comprar 1 grama de ouro, é caríssimo. Agora, por que isso? Porque existem poucas safiras no mundo, existe pouco ouro no mundo para a quantidade de habitantes que existem. Agora, se o calçamento da rua fosse feito de ouro, quem daria valor a isso, ao ouro? Imagine você usando uma aliança de piche. Uma aliança de cimento. Que as fundações da casa são feitas de cimento. De um muro são feitas de cimento. As pedras que são usadas nos muros são pedras tiradas da rocha. Você vai pegar uma aliança, talhar na rocha e botar no dedo. Ninguém faz isso. Por quê? Não tem valor. Existe muita pedra no mundo, existe muito cimento, existe muito piche. Então as coisas que o ser humano dá mais valor hoje no reino dos céus será desprezível, ou seja, será usada para calçar as ruas, usada para fazer o muro. Então ninguém vai dar mais valor a essas coisas. A gente vai passar a dar valor a quem realmente merece valor, que é o Eterno. Quando você não tiver busca por bens materiais, porque você já vai ter acesso a tudo, você vai começar a prestar atenção única e exclusivamente ao único que merece honra e glória, que é o Eterno. Ah, meu irmão, mas eu preciso de uma joia preciosa. Aí você vai olhar para o muro de Jerusalém, vai estar lá todo cheio de pedras preciosas. Ah, mas eu preciso de uma corrente de ouro. Aí você vai olhar para as ruas de Jerusalém, tudo de ouro. Ninguém vai dar valor a isso. É isso que eu imagino, né? Que eu extraio disso. E hoje o ser humano, ele prefere gastar o seu tempo para poder correr atrás de coisas que são vãs, fúteis, que passarão. Mas a gente só vai dar valor realmente ao Eterno, a prestar atenção em cada uma das suas instruções, quando a gente tomar cuidado em
em não se ligar nesses bens materiais. E no versículo 12 diz o seguinte: Ve shamti kad hod shin shotei ush arai le avnei ekdach uchal givulech le avnei refetz. E farei suas janelas brilhar como um rubi e seus portões, seus muros como pedras preciosas. É disso que eu estou falando. Todos os seus filhos serão ensinados por Adonai, seus filhos terão grande paz. Isso aqui é o maior bem do reino dos céus. Porque todas as janelas, todos os muros, tudo o que a gente imaginar, se a gente for pensar literalmente, vão ser de coisas que o ser humano mata e morre nos tempos de hoje. Então, por consequência, no reino dos céus não terão valor algum. O que terá o maior valor é o que realmente é escasso hoje. É a palavra do Eterno que não está sendo pregada da forma correta. E no versículo 14 diz: Em retidão você será estabelecida, longe da opressão, sem nada temer, longe da ruína. Por isso não se aproximará de você, pois isso não se aproximará de você. O que? A ruína, o medo, a angústia. Então, o que imagine, meu irmão, você ter uma vida sem medo. Sem medo de fazer o que é certo, sem medo de ter alguém para fazer o mal contra você, de perseguir você, por você praticar a justiça do Eterno, sem medo de morte, sem medo de ser assaltado, sem medo de um acidente de carro, de morrer por um bandido, alguém entrar na sua casa. Mesmo as pessoas que vivem no local mais isolado do mundo, você for lá, às vezes tem um cadeado na porta. Porque ele tem medo de alguém entrar lá e roubar. Até as pessoas. Um exemplo. Você está no deserto, de repente você acha uma casa, não tem ninguém. O que é que a maioria das pessoas vão fazer? Precisando, morrendo de sede. Vão tentar entrar para pegar água. Às vezes o dono da casa saiu ali para poder ver se eu consegui alguma coisa. Só restava um pouquinho d'água. Quando ele volta, alguém roubou. Pronto. Morreu. Então por isso que até no local mais isolado do mundo as pessoas botam cadeado, travam as portas. Porque tem medo dessas coisas. E tem medo de animais ferozes, peçonhentos. Não haverá isso no reino do Eterno. Então o profeta Yeshayahu está falando justamente do povo que seria, do exílio que haveria com o povo, que aconteceria pela desobediência do povo, né? Das instruções do Eterno, uma nação que estava completamente movida pela transgressão ao Eterno, movida pelo pecado, e que o Eterno, na sua volta do exílio, traria novamente a esperança, a glória para essa nação. Porém, essa glória não se retrata a plenificação da glória do Eterno no seu mundo vindouro. Não tem como você comparar nenhum reino que já existiu ou existirá neste mundo com o reino do Eterno que se adentrará, que nós estaremos lá, se o Eterno assim permitir, participando deles juntamente com o Eterno. E no livro de Yeshayahu, no capítulo Isaías, capítulo 54, versículo 15, diz o seguinte: Hengor Yagur Efes Meoti Migar Itar Elai e Pol. Qualquer aliança formada contra você não será minha obra. Quem tentar formar tal aliança cairá por sua causa. Então, essas nações que tentariam lá novamente destruir o povo, se eles, quando eles voltassem do seu exílio e eles tivessem obediência ao Eterno, elas seriam destruídas. Porém, o que é que a gente observa? O povo de Israel voltou a transgredir, voltou a praticar o que é mal.
Então a gente só pode imaginar essa profecia no mundo vindouro, nos momentos em que o Eterno, através do seu ungido, através de Yeshua, voltar a estabelecer o seu reino para todo sempre. Principalmente no milênio. A gente vai observar no livro de Apocalipse que durante 1000 anos, através do seu ungido, através de Yeshua, através do nosso Mashiach, o Eterno vai utilizar Yeshua para ensinar as pessoas sobre o seu reino. E que haverá uma rebelião no final. Haverá um momento em que essas nações que ainda existirão, mas que não farão parte desse reino, como está lá no profeta Zacarias, no capítulo 14, se eu não me engano, fala que se essas nações não subirem, né, para a festa das cabanas, não cairá para a chuva, enfim, vocês podem estudar posteriormente. E que depois de 1000 anos, essas nações vão se rebelar novamente, aí sim, o Eterno trará o juízo para todos esses povos. Então, durante esse tempo, o povo vai ser ensinado pelo Eterno. O povo vai servir ao Eterno. Vai ser instruído pelo Eterno através de Yeshua. Porém, meus irmãos, ninguém poderá adentrar, não haverá medo de ser as barreiras de Jerusalém serem destruídas por essas pessoas. Porque o Eterno vai proteger o seu povo. E o Eterno afirma, né, através do profeta Isaías, Yeshayahu: eu criei o artífice que sopra as brasas e forja a arma para cumprir o seu propósito. Também criei o destruidor para operar a destruição. O mensageiro, né, que trouxe a destruição lá para os egípcios, também o Eterno que criou. E no versículo 17 diz: nenhuma arma forjada prevalecerá contra você. Muitos utilizam esse texto. Estou aqui com meu amigo, meu irmão Suenilton. Não é verdade, meu irmão? Muitos utilizam esse texto sem o seu contexto. Sem buscarem a origem do que está sendo dito. Separa-se só esses versos, né, isoladamente, para poder embasar as suas doutrinas. Mas o Eterno diz: nenhuma arma forjada prevalecerá contra você. Na corte você refutará toda acusação. Os servos de Adonai herdarão tudo isso. A recompensa de sua retidão procederá de mim. Então, você ser um tzadik, então tá aqui a justiça, né? Você ser justo diante do Eterno, ser reto diante do Eterno, é quando você observa, como a gente viu no início, os mandamentos da Torá do Eterno. Quando você não dá ouvidos a pessoas que tentem te levar para outro caminho, tentem te enganar com palavras bonitas, tentem te fazer um ensino completamente contrário ao de Yeshua. Quando querem te arrebanhar, retirar você do bom lugar, que é o caminho do Eterno, o caminho de retidão, o caminho da justiça. Ser reto e justo diante do Eterno é praticar todos os seus mandamentos, todas as suas instruções. Salvação, como eu expliquei na semana passada, não é por você guardar a Torá. De jeito maneira. Salvação é um ato de graça do Eterno. Porém, uma vez que você foi salvo pela graça do Eterno, pela sua misericórdia, a sua forma de permanecer justo diante do Eterno é praticando a sua Torá. Que uma vez que você foi salvo pela graça do Eterno, e a partir de agora você vive e continua numa vida de pecado, de transgressão, de tudo aquilo que é contrário à palavra do Eterno, é evidentemente que você não vai permanecer salvo pelo Eterno. Então esse ensino de uma vez salvo, salvo para sempre, não existe. Shaul fala, né, que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Tome cuidado, minha irmã. Tome cuidado, meu irmão, para não permanecer em transgressão diante dos olhos do Eterno. E a transgressão é justamente você desobedecer qualquer mandamento da sua instrução, da sua Torá.
Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Estava cortando aqui o texto. Só um minutinho, pessoal. Vamos conseguir. Pronto. Agora sim. E no livro de Yeshayahu, no capítulo 55, versículo 1, diz o seguinte: Hokol Sameh Lehu Lamaim Ve Asher En Lo Kesef Lehu Shivru Ve Echolu. Então, venham para a água, todos vocês que estão sedentos. Vocês desprovidos de dinheiro, venham e comam. Então, e continua, né? Shivru Belo Resef Uvlo Mechir Yaim Ve Halav. Comprem vinho e leite sem dinheiro, que é de graça. Então, meus irmãos, a gente vai ter aqui nesse texto 3 líquidos que o Eterno o Yeshayahu está citando, Isaías está citando, que matariam a sede do povo. Esses 3 líquidos, meus irmãos, representam literalmente a Torá do Eterno. O primeiro é a água. A água que vai matar a sede do ser humano, a água que vai fazer o ser humano viver, vai fazer o ser humano permanecer nele o fôlego de vida. 70% do ser humano é constituído de água. Então, quando você bebe uma água de má qualidade, você começa a ter sérios problemas de saúde. Você começa a padecer necessidades. Porém, se você bebe a água que é a representação da palavra do Eterno, transparente, cheia de nutrientes, você começa a ter uma saúde melhor, a viver muito melhor, a ter seus anos de vida prolongados, porque você está bebendo aquilo que provém do Eterno. É quando a sua água é transparente, sem nenhum tipo de contaminação. Então, a água pura que vem do Eterno você recebe ela através da sua Torá. O outro líquido que é citado é o vinho. O que é que o vinho tem a ver com a Torá, meu irmão? O vinho representa os momentos de alegria, de felicidade que você, ao encontrar a Torá, ao permanecer nas palavras do Eterno, você vai ter uma vida de shalom, de plenitude. Ou seja, você vai ter momentos de alegria, de abundância, que o vinho também representa a abundância que o povo de Israel tinha na terra. Representa a vide, né, a videira, a gafen, representa a estabilidade do povo de Israel na terra prometida. Porque daqui que você plantasse uma vinha que viesse a dar fruto, meu irmão, era tempo você comer dos frutos, né? Então, tinha que ter esse tempo, essa preparação, para que essa uva pudesse dar o seu fruto. E, por fim, o leite. O que é que o leite tem a ver com a palavra do Eterno? O leite materno, que é a representação da palavra do Eterno, é o que nutre e faz a criança, até os 2 anos de idade, ela não precisa de mais outra coisa além do leite para poder viver. Ela vai nutrir a criança nos momentos que ela está indefesa, que ela precisa de tudo aquilo de toda a força, de toda a energia, de toda a proteção que a mãe pode dar, né? Que é a proteção que o Eterno pode dar ao ser humano. Tanto que a palavra Shaddai quer dizer, é um acrônimo de Shomer Datot Israel, que é traduzido como Todo-Poderoso, né? Mas é um acrônimo de Guardador das Portas de Israel. Se você pegar as mesmas letras, forma a palavra Shad. Shad quer dizer peitos maternos, seios maternos. Ou seja, que o Eterno é aquele que vai dar o seu seio materno para nutrir a nação, o povo de Israel. Vai dar o leite materno para nutrir a nação de Israel. O Eterno é como se fosse a mãe do povo de Israel e o pai também. O Eterno é tudo para o povo de Israel. Ele vai ser o protetor, o guardador, vai ser o rei, vai ser o salvador, o redentor. Ele é a mãe, ele é o pai, ele é quem formou, ele é tudo do povo de Israel.
E que ele seja isso para todos os que estão ouvindo, para mim, para vocês, meus irmãos. Que ele seja tudo para você. Aquele que te alimenta, aquele que te sustém, aquele que te faz ficar feliz, aquele que te sacia a sua sede. Isso é o eterno. Este é o eterno. Que nós sejamos sempre, louvemos sempre o seu nome para todo sempre. Em todas as nossas atitudes, no momento de alegria, no momento de angústia, no momento de felicidade, no momento de preocupação, tudo a gente tem que estar observando e buscando os caminhos de retidão que só o Eterno pode nos proporcionar. Por que gastar dinheiro com o que não é comida e o salário com o que não satisfaz? Ouça-me com cuidado, e vocês comerão bem, desfrutarão da gordura da terra, ou seja, da abundância de sua alma. Está aqui, Bedeshem Nafshechem. Ou seja, você vai desfrutar das maravilhas que o Eterno pode prover a partir do momento, meus irmãos e minhas irmãs, que você não precisa pagar por isso. O Eterno está falando que a sua Torá, as suas instruções são gratuitas, são de graça, que você não precisa pagar para ter acesso às benécias do Eterno. Agora, a partir do momento, meus irmãos, que você precisar pagar para isso, tem algo errado. Por isso que, como eu disse no começo, né? O canal Teshuvah Total não cobra por nenhum tipo de ensino da Torá do Eterno. Então, o que é que vocês têm que fazer? Usar os seus recursos para o bem, não para o mal. Não se compra nem se vende a palavra do Eterno. Muitos hoje querem vender a palavra. Então, um dos sinais para você observar, vejam, lembrem do nome da porção, Orei, observe, vejam. Se existe algum engano nos ensinos que você está aprendendo, é se ele é cobrado por isso. Porque o Eterno está dizendo que as águas, o leite, o vinho, ou seja, tudo aquilo que é alegria, que nutre, que sacia a sede, é gratuito. Não tem custo. Então já é mais um sinal para você identificar aí os lobos vestidos de cordeiro, né? Abram os ouvidos e venham a mim. Ouçam-me bem e viverão. Farei uma aliança eterna com vocês. A graça que assegurei a Davi. Davi viveu em plenitude com o Eterno. Ele viveu em abundância daquilo que o Eterno provia para ele. Porque ele servia ao Eterno de todo o coração. Davi não se desviava do bom caminho porque alguém dizia assim é melhor, assada de outro jeito, faça desse jeito, faça daquilo. Não. Davi viveu conforme a vontade do Eterno, assim como Yeshua também viveu conforme a vontade do Eterno. Davi foi um protótipo de Yeshua. Davi, regionalmente, ele trouxe paz para o seu povo. Yeshua trouxe essa paz mundialmente. Todos conheceram a palavra do Eterno através de Yeshua e dos seus ensinamentos. Porque ele foi o maior exemplo de amor. Não o amor que a gente vê por aí, o amor literalmente romano, né? O exemplo de amor de Yeshua foi justamente a obediência irrestrita a cada uma das instruções do Eterno. Em Yeshayahu, capítulo 55, versículo 4, diz: Eu estabeleci como testemunha para os povos um líder e um legislador para os povos. Ser um líder e ser um mediador, ser uma pessoa que vai julgar os povos através de quê? Como você pode julgar alguém se não existe um padrão? Se não existe um norte, um guia? O que é o guia, a base de Yeshua? É as instruções do Eterno. Ele vai usar essas instruções como base para efetuar o seu julgamento. Eu sou salvo, porém eu não cumpro nenhuma das instruções. Eu não quero nem saber. Desvio meus ouvidos de ouvir a Torá.
Provérbios vai dizer, até a sua oração é abominável, é detestável. Não quero nem ouvir. Só quero as benécias. Só quero a proteção. Só quero o amor do Eterno. Mas eu não quero ouvir a sua palavra. Ele também vai se desviar de você, meu irmão. Que nunca aconteça. Que seu coração esteja circuncidado. Ou seja, sem nenhum tipo de barreira. Sem nada que te impeça de ser livre para o Eterno. Que você não coloque nenhuma chave na porta para que o Eterno não possa entrar. Pelo contrário, quando ele bata na porta, ela esteja aberta para ele. Então, Yeshua é essa testemunha. Ed, como a gente viu na semana passada, né? Testemunha da palavra do Eterno para os povos. Então, que você seja uma testemunha como Yeshua foi. Em 1 Yohanan, no capítulo 4, versículo 1, já finalizando nosso estudo, já estamos aí passando do horário. Deixa eu abrir aqui. Pronto, foi. Diz o seguinte. Yedidai el ta'amnu lechol ruach ki im bahanu ha-ruchot im me Elohim. Queridos amigos, ou seja, queridos filhos, né? Não confiem em qualquer mover, ou seja, em qualquer... a tradução vai estar como qualquer espírito, né? Pelo contrário, testem os moveres, testem o que essas pessoas dizem estar sentindo, dizem viver, para ver se procedem de Elohim. A pergunta que eu faço a vocês, como é que você vai testar, segundo as religiões, os espíritos? Como é que você testa espírito, meu irmão? Não existe isso. Entrou uma pessoa aqui na minha casa, entrou meu irmão, seu índio, tá aqui, eu vou testar o espírito dele. Como é que eu vou testar o espírito? Eu vou testar e vou analisar a forma como ele se move, a forma como ele conduz a sua vida. Se ele é conduzido pelas palavras do Eterno ou não. Se as ações que ele pratica são conforme a palavra do Eterno. Então eu tenho uma base. Eu tenho um norte. O que é? A Torá do Eterno. Se a Torá diz é isso, é isso. É aquilo, é aquilo. Então se o meu amigo não serve a não segue a Torá do Eterno, essa instrução, como é que eu posso dizer que... Como é que ele pode dizer que serve ao Eterno e usa o mover do Eterno está sobre ele, se as suas ações não condizem com isso? Isso é testar o mover. Testar o espírito da pessoa. Se ela realmente serve ao Eterno ou não. Então, Yohanan está dando essa instrução. Testem se o que essa pessoa fala, se suas ações são condizentes ao mover do Eterno. São condizentes a pessoas que dizem servir ao Eterno. Porque o Eterno, através da sua escritura, através das suas instruções, já deu a forma de você analisar se o que ela fala é concernente ao Eterno ou não. E o texto continua. Rema ki niviei sheker rabim baú la olam. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então, aqui está um link direto ao que Moshe falou, ao que Yeshayahu está nos alertando, que a palavra do Eterno não pode ser vendida, que a palavra do Eterno não pode ser alterada, nem para mais nem para menos, e que a palavra do Eterno, o verdadeiro profeta do Eterno, as pessoas que se dizem servos do Eterno, que o mover do Eterno está neles, devem andar conforme a instrução do Eterno. Não podem andar pelo mundo. Imagine, eu sou um embaixador que falo contra o meu país. Não tem condições. Eu tenho que ser um embaixador que vai defender o meu país. Eu estou em outra nacionalidade, mas eu estou ali defendendo as características, a forma do meu povo, da forma que o meu povo vive. Então eu não posso ser contrário àquilo que o meu povo, o que o meu país me enviou para ser um representante. Eu vou fazer tudo ao contrário
do que o meu povo vive, serve, conhece. Então, a forma de você ser reconhecido como servo do Eterno é praticando as suas instruções. Isso está em todas as escrituras. Então, Yohanan está alertando que muitos falsos profetas chegam nos locais dizendo: eu tenho o mover do Eterno, o Espírito do Eterno sobre mim. Analise, olhe as escrituras, veja se ele segue ao Eterno conforme a sua palavra, porque se essa pessoa diz ter o mover do Eterno nela e não pratica a sua palavra, como o próprio livro de Yohanan, no capítulo 2, nesse mesmo livro aí, se vocês lerem, vai dizer: aquele que diz que o conheço, mas não pratica os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. É isso que é a mesma continuação. Ele está falando só de outra forma. Olha, vai chegar uma pessoa na frente de você dizendo: eu tenho o mover do Eterno. Eles saírem pelo mundo, mas essas pessoas não praticam a Torá, as instruções do Eterno. Então, eles não são, o mover do Eterno não está neles. No versículo 2 diz: vocês podem reconhecer o mover de Elohim deste modo, preste atenção. Todo mover, todo espírito, segundo as traduções, que reconhece Yeshua, é o Mashiach, que Yeshua é o Mashiach, veio como ser humano, procede de Elohim. Já existia na época de Yohanan pessoas que diziam que Yeshua não era o Mashiach, que ele nem existiu, que ele nem pisou a terra. Pessoas dizendo que Yeshua era um ser divino que andava flutuando, onde ele pisava saía flores. Até hoje tem essas interpretações mais variadas, né? Mas se você não reconhece principalmente as instruções de Yeshua, que essas instruções procedem, olha, procedem de o mover do Elohim vivo, o único que existe. Porque Yeshua viveu a Torá. Então, se alguém nega que Yeshua é o Mashiach, que foi a expressão máxima da Torá, das instruções do Eterno na Terra, então ele não tem como reconhecer o que é a Torá. Ele não tem como praticar a Torá da forma correta, porque ele não reconhece em Yeshua a verdade. Agora, pasmem, meus irmãos. É o que eu quero trazer para vocês. Por isso que eu coloquei o tema do estudo: falsos profetas e as falsas testemunhas. Essas pessoas que alegam que Yeshua não é o Mashiach, que ele nem existiu, que é só uma conversa, uma lenda, nunca leram verdadeiramente as palavras de Yeshua. Não foram a fundo. Porque, além de elas são falsas testemunhas do ensino de Yeshua, porque elas estão mentindo sobre os seus ensinamentos, porque ouviram de outras falsas testemunhas que dizem ser servo de Yeshua, que tem o mover de Yeshua dentro delas, que andam conforme Yeshua ensinou, mas distorcem as falas do nosso mestre. Leem de uma forma errônea, contrária às instruções do próprio Yeshua, que disse: eu não vi retirar nenhum ponto, nenhum traço da Torá. Eu não vim abolir, eu vim dar o pleno entendimento. Pois até que céus e terra passem, nenhum ponto, nenhum traço da Torá poderá ser omitido até que tudo se cumpra. Quem lê as palavras de Yeshua jamais pode acusá-lo de falso profeta. Porque ele só pregou a Torá e nunca ensinou o povo a se desviar das instruções do Eterno. Ele fez sinais e prodígios, ele fez milagres e nunca se desviou de nenhum mandamento da Torá. Agora, aqueles que ensinam: Yeshua, eu posso transgredir o sábado, porque o próprio Yeshua transgrediu o Shabat. Essa é uma falsa testemunha. Essa pessoa está sendo uma falsa testemunha contra Yeshua. E eu vou provar usando as escrituras que ela é uma falsa testemunha. Ela está sendo mais um a condenar Yeshua. Aqueles que condenaram Yeshua à morte. E quem ouve isso e não acredita nos ensinamentos do nosso mestre, que dizem por aí: mas ele não pode ser o Mashiach, não pode ser
o ungido do Eterno. Por quê? Porque ele não ensinou a Torá. Ele ensinou os seus discípulos a descumprir a Torá. Tanto que até hoje os seus discípulos descumprem a Torá. Os verdadeiros não. Quem ouve a palavra do nosso mestre, lê, escuta e segue sem engolir o que é colocado na sua boca. De goela abaixo. Ele regurgita aquela comida. Ele bota para fora e mastiga de novo e volta, e bota para fora e mastiga de novo e diz: opa, tem alguma impureza aqui. Retira. Tá errado isso. Esse alimento não é bom. Joga fora. Porque quem come verdadeiramente do Eterno, ele regurgita algumas vezes, mas ele engole e aproveita cada nutriente, que é a sua Torá. Quando você não está nos caminhos verdadeiros da Torá, você engole tudo que você come, meu irmão. Tudo que derem para você, você come. Então você não é considerado santo. Separado. O Eterno separou os animais que têm casco fendido e que ruminam. Casco fendido e ruminam. Nessa porção também vocês vão encontrar sobre isso. Ensino sobre alimentação. Os animais que podem ser comidos e não podem. Por isso que eu estou citando passo a passo aí para vocês, conforme a gente vai aprender na porção. E casco fendido e ruminar é exatamente você comer da palavra do Eterno e regurgitar para ver se aquilo é a verdade. As pessoas, o que dão para você é para você ver se realmente faz sentido. Você ter o casco fendido é você saber separar o que é certo do que é errado. Você saber onde está pisando, ter firmeza onde está pisando. Então, para finalizarmos nosso estudo, no capítulo 4, versículo 3 diz: todo mover que não reconhece Yeshua não procede de Elohim. Ou seja, esses espíritos que não conhecem, né? Espíritos. O mover, ou seja, a forma que a pessoa anda, a forma que a pessoa se comporta, não reconhece que Yeshua é o Mashiach, é o ungido do Eterno, não procede do Eterno. De fato, esse é o mover do antimessias. Aqui está antimessias. Porém, a palavra que a gente está vendo aqui é Soten Hamashiach, opositor. Aqui você forma a palavra Satã. Tá vendo? Vou apagar aqui. Aqui você forma a palavra Satã também. Soten Hamashiach. Então, opositor do ungido do Eterno. Opositor daquele que o Eterno escolheu para levar o seu ensino adiante. Então, sempre vão existir opositores do Eterno. São esses falsos profetas. Pessoas que se dizem ser seu amigo, ser seu irmão, que gosta de você, que te ama, mas bota a mão no seu ombro e diz: ah, meu irmão, esse negócio de sábado, tu tá viajando. Vamos guardar o domingo, é melhor, meu irmão. O Messias, o ungido, o Jesus, Yeshua, ele ressuscitou no domingo. Então, a partir de hoje, a gente vai guardar o domingo. Mostra onde está escrito que ele ressuscitou no domingo. Mostre alguém guardando o domingo. Mostre alguém mandando guardar o domingo. Não tem. Então, ele pode ser seu amigo, o que for, mas se ele quiser te levar, meu irmão, para um mau caminho, não ouça nem a sua pregação. Fale com ele sobre o trabalho, sobre uma partida de futebol que ele gosta e que você assiste com ele. Fale do que quer que seja, mas não fale de palavra não, para ele não tentar te desviar. Se desvie desse mau caminho. De fato, esse é o mover do antimessias, ou seja, do opositor do Messias. Vocês ouviram que ele está vindo. Bem, ele já está aqui agora. Já está no mundo, ou seja, já existem opositores do nosso mestre Yeshua. Sempre existiu e sempre existirão. Filhos, vocês são de Elohim e venceram os falsos profetas. Está aqui, ó. A base desses versos aqui é sempre isso. Opositor do Messias
é justamente os falsos profetas, pessoas que vão se fazer de servos do Eterno, dizer que tem um mover do Eterno, que andam conforme a vontade do Eterno, mas que não guardam a sua Torá. Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. E eu vou provar a vocês que muitos hoje, se Yeshua estivesse presente deles, eles condenariam Yeshua. Eles seriam essas pessoas que a gente vai ver aqui no texto, que dão um tapa na face de Yeshua, que rasgam as vestes, que gritam, que esbofeteiam o Messias. Porque eles são considerados falsas testemunhas. Livro Matitiarro, Mateus capítulo 26, versículo 59 diz: os principais Kohanim e todo o Sanhedrin estava procurando um depoimento falso contra Yeshua para que pudessem condená-lo à morte. Por que um depoimento falso? Se a Torá diz que se uma pessoa ensina contrário à Torá, faz sinais e prodígios, e Yeshua fez sinais e prodígios, fez, Suenildo, sinais e prodígios? Vários. Centenas de sinais e prodígios. À vista de todos. Ele é considerado um profeta? Sim. Porém, se ele chamasse alguém para descumprir qualquer mandamento da Torá, o que é que lá em Devarim capítulo 13 está dizendo? Que essa pessoa deveria ser apedrejada, deveria morrer. Porque ela chamou, convidou o seu próximo para andar contrária à Torá. Ela deveria receber a pena de morte. Por consequência, o que é que essas pessoas estão fazendo aqui? Estão procurando um depoimento falso contra Yeshua, porque ele não descumpriu nenhum mandamento da Torá. Ele não descumpriu o Shabat, nem ensinou as pessoas a descumprirem. Porque se ele ensinasse também, a transgressão do Shabat é punível com a morte. Se ele ensinasse as pessoas a descumprir o Shabat, a transgredir o Shabat, ele poderia aqui, não precisaria de falsa testemunha. Ele simplesmente dizia, olha, o que é que você fala sobre o Shabat? É para guardar o Shabat ou não? Ele ia dizer, não é para guardar não. Pronto, apedreja. Como fizeram com Estevão lá, apedreja ali o homem ali mesmo. Por quê? Ele está blasfemando contra o Eterno. O Eterno disse que é assim, você não quer fazer e ainda convida as pessoas para não fazerem. Porém, nem na pauta entrou aqui, meus irmãos, porque Yeshua não transgrediu o Shabat. Ele transgredia as tradições que as pessoas inventaram sobre o Shabat. Mas não encontraram nada. Embora muitos mentirosos, aqui a palavra sheker, mentirosos, viessem à frente para testemunhar. Traziam vários testemunhos falsos. Por fim, duas pessoas se apresentaram e disseram: este homem afirmou, sou capaz de derrubar o templo de Elohim e reconstruí-lo em 3 dias. Então, por esse motivo, duas testemunhas falsas que não entenderam o ensinamento do nosso mestre, distorceram as suas interpretações, as suas palavras, os seus ensinos, que é uma parábola que Yeshua está contando, uma forma de ensinar didática. Apedrejaram o nosso mestre, mataram literalmente ele por testemunhos falsos. Quantos hoje não repetem essas mesmas palavras, dizendo que Yeshua transgrediu o Shabat, Yeshua não guardava a Torá, Yeshua ensinou a não guardar a Torá, caindo em si, Yeshua, o próprio Yeshua, entrando nessa malha aí de ser reconhecido pelo povo Yehudim como um falso Messias. Não por causa dele, mas por causa daqueles que se dizem ter um mover do Eterno. Porém, os próprios escritos nazarenos condenam esse tipo de atitude. Chamam essas pessoas de Sotem Hamashia, opositores do Mashiach. As pessoas que se dizem servos de Yeshua são consideradas, segundo a própria tradição deles, anticristos. Anti-messias. Que nós, meus irmãos, possamos nos arrepender se algum dia falamos tais besteiras.
que nós possamos mostrar às pessoas que ninguém pode acusar Yeshua de transgredir a Torá, porque ele foi o único que obedeceu cada instrução do Eterno da forma correta e ensinou, validando cada uma das instruções do Eterno a partir do seu modo de viver, o seu mover. A cada passo que Yeshua dava, ele era movido pela Torá. Estar com o mover do Eterno em você é estar em obediência irrestrita a cada mandamento da sua instrução. Assim Yeshua viveu. Shavuot Lekulá, que o Eterno abençoe a cada um de vocês, que vocês possam ter uma excelente semana e que, se for da vontade do Eterno, na próxima semana tenhamos mais um programa examinando os profetas. Shalom, shalom, meus irmãos. Que o Eterno abençoe vocês aí. Vocês tenham uma semana repleta de bênçãos e cheio da misericórdia do Eterno sobre suas vidas. Tchau, tchau.